Livro dos Espíritos. O que nós podemos falar sobre o Livro dos Espíritos? Vamos ver. Olha como é importante a gente estudar, fazer sempre boas leituras, né? Então é importante que a gente estude, que a gente saiba bem o que nós estamos, né? Temos que a necessidade do estudo é importante no nosso dia a dia. Livro dos Espíritos. Na pergunta 155 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos como se opera a separação da alma e do corpo. Rotos os laços que a retinham, ela se desprende. Resposta. 155A. A separação se dá instantaneamente por brusca transição. Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Não. A alma, resposta que os espíritos superiores respondem a Kardec. Não. A alma se desprende gradualmente. Ou seja, a alma se desprende assim. Espírito, perispírito e corpo físico. Vamos lá. Próximo. Próxima coisa que nós vamos falar do Livro dos Espíritos. A observação demonstra que, no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que, ao contrário, se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável, conforme os indivíduos. Em uns é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é mais ou menos o da libertação. Em outros, naqueles, sobretudo, cuja vida toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durante algumas vezes dias, semanas e até mesmo meses. Relação que o espírito tinha com a matéria. Tal o resultado dos estudos feitos em todos os indivíduos que se tem podido observar por ocasião da morte. Essas observações ainda provam que a afinidade persiste entre a alma e o corpo em certos indivíduos e é, às vezes, muito penosa. Portanto, o espírito pode experimentar o horror da decomposição.
Este caso, porém, é excepcional e peculiar. Há certos gêneros de vida e há certos gêneros de morte. Verifica-se com alguns suicidas. Olha que interessante que nós podemos dizer a vida mais matéria, mais demorado ao desligamento espiritual, mais doloroso o processo de desencarne. A vida mais espiritual, mais rápido o processo de desligamento espiritual, menos doloroso o processo de desencarne. Então, nós estamos entendendo. No livro dos Espíritos, na pergunta 159, Kardec pergunta aos espíritos: que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Bom, daí lá vem a resposta dos espíritos para o Kardec. Depende. Se praticasse o mal, impelido pelo desejo de o praticar, no primeiro momento te sentiras envergonhado de o haveres praticado. Com a alma do justo, as coisas se passam de modo bem diferente. Ela se sente como que aliviada de grande peso, pois que não teme nenhum olhar prescrutador. Vergonha se praticou o mal, desperdiçou tempo. Alívio se praticou o bem e aproveitou o tempo. Essa é bem a resposta. Então vamos caminhando aqui. Ainda assim, no livro dos Espíritos, na pergunta 161, ou seja, 161, Kardec pergunta aos espíritos: em caso de morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda se não enfraqueceram em consequência da idade ou das moléstias, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente, e os espíritos respondem a Kardec: geralmente assim é, mas em todos os casos muito breve é o instante que medeia entre uma e outra. Na pergunta 163, ainda assim o livro dos Espíritos, a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo?